Nesse vídeo vamos falar sobre a decisão de venda em negócios familiares. Geralmente quando esse assunto surge, ele pode estar envolto de uma atmosfera negativa, de crise, ou uma atmosfera de prosperidade. Mas, em qualquer que seja a situação, sabemos que é um assunto delicado. É como quando vamos vender uma casa em que a família mora há muito tempo. Aquilo tem muita emoção envolvida e é um momento difícil para a família. Vamos falar a seguir sobre alguns dilemas, algumas formas de conduzir essa situação e como você pode tirar o melhor proveito de uma situação em que a família está de frente com a decisão de venda de seu negócio familiar. Quais momentos suscitam a decisão de vender ou não o negócio familiar? Como eu disse no início, isso pode estar envolto a um cenário positivo. O cenário positivo é que a empresa deu muito resultado, cresceu muito e a família sente que é o momento de realizar os lucros. Então ela de alguma maneira acha que é melhor vender aquele negócio, às vezes é só uma parte dele, mas vender o negócio para colocar um pouco de lucro no bolso e poder ir para o próximo negócio, investir. Isso é um cenário muito comum em famílias muito empreendedoras, que são bastante expansionistas e que não têm muito apego àquele negócio que foi construído. Uma outra situação positiva associada à venda do negócio pode ser com a vontade de pulverizar risco. A família entende que é um negócio bom, mas concentrou demais naquela atividade. Sabe que se aquilo não for bem, a família vai estar com o seu sustento comprometido. Então, essa é uma segunda situação em que pode ser suscitada a questão da venda. Tem uma terceira situação que não dá para dizer que ela é boa ou ruim, é uma situação que eu vou chamar de neutra, que é quando a família tem um negócio que pode estar indo bem ou não, mas não tem quem assuma esse negócio. Como exemplo, eu vou citar o caso de uma família do Mato Grosso do Sul que o pai e a mãe tinham construído aquele negócio durante 20 anos, é um negócio próspero. O filho foi fazer medicina e a filha era veterinária. Nenhum dos dois tinha muita noção do que acontecia ali e apesar de ter interesse em saber como que era o negócio, quais eram os fatores críticos de sucesso para ele, de como era feita a gestão, de quem eram os principais gestores, eles não tinham muito interesse em estar de fato na tomada de decisão. Se você não está na vontade de tomar decisão, quer dizer que você não quer ser sócio, porque eles poderiam até não querer estar na gestão, mas como sócios teriam que tomar a decisão. Nessa situação, a empresa buscou a estruturação do negócio para vendê-lo, porque simplesmente não tinha alguém da família preparado ou com vontade de ser sócio dali para frente. Do lado negativo, tem situações que levam à decisão de venda, como por exemplo, uma crise financeira aguda. Uma crise que se arrasta por muito tempo tem um poder devastador na família. As relações ficam muito difíceis e a família muitas vezes acha por bem que a saída do negócio é o melhor caminho. Isso para preservar o patrimônio que ainda resta e também preservar as relações familiares. Outra situação que leva à decisão de venda é quando os sócios não encontram alinhamento. Quando fica muito tensa a decisão de qual que é o caminho que a empresa deve tomar. Tem um exemplo de uma família que nós atendemos que um dos sócios gostaria de expandir com o negócio, crescer, aumentar o número de unidades pelo Brasil. E o outro sócio, representando todo o seu núcleo familiar, achava que o negócio já estava bom daquele tamanho, que não havia necessidade da família tomar mais risco do que estava tomando. Essa situação colocou eles por muito tempo num cenário bastante conflituoso, porque tudo que um sócio fazia e tomava decisão, ou as decisões que ele tentava tomar, era no sentido de crescer e de expandir, e o outro segurava. Essa situação acabava gerando uma tensão muito grande entre eles. Um ficava achando que o outro não acreditava no potencial expansionista dele, ou mesmo que ele não era capaz de tocar um negócio maior do que aquele tamanho. E ainda que a competitividade do negócio ia ser dilapidada ao longo do tempo, porque a economia de escala no negócio era muito relevante. O outro, por outro lado,
entendia que aquela visão expansionista ia necessitar de muito recurso que a família não tinha, ia ter que pegar empréstimo em banco. É uma dívida boa, é financiamento do crescimento, mas ainda assim era um nível de risco que a família dele, o núcleo familiar dele, não estava confortável em assumir. O núcleo familiar que saiu do negócio está muito contente com a decisão que tomou e pôde investir nos negócios que acreditavam, com menor nível de risco. Do outro lado, o irmão que ficou fez o negócio crescer. Então, nós vimos que a decisão de venda pode estar motivada por diversas questões. Agora nós vamos falar um pouco sobre o que precisa ser levado em consideração para avaliar se a decisão de venda é oportuna. O primeiro aspecto que deve ser considerado é se o negócio está preparado para capturar todo o valor dele. E por valor eu estou querendo dizer financeiro mesmo. Muitas vezes o negócio está desestruturado, os processos não são claros, as rotinas estão ruins, e isso tem levado a uma má performance financeira, uma má performance de vendas, e qualquer comprador, percebendo isso, vai jogar o valor do negócio para baixo. Isso é uma situação que passei recentemente com uma família do Nordeste. Deparada com a situação de dificuldade nos negócios e dificuldade de encontrar gente para fazer a gestão, aquilo foi desgastando os familiares. E eles acharam melhor vender aquela atividade. No entanto, quando nós fomos olhar como que ela estava estruturada, o diagnóstico foi muito claro. Se vocês tentarem vender o negócio agora, vocês vão ter muita depreciação no preço que poderiam conseguir caso o negócio estivesse bem estruturado. Então esse é um aspecto que precisa ser considerado na decisão de venda. Será que o teu negócio está preparado para capturar o valor potencial dele numa eventual venda? Agora, tem uma outra situação que precisa ser considerada, é que se a venda do negócio vai permitir à família ter a mesma renda, o mesmo sustento que ela tem com o negócio atualmente. Isso é importante porque muitas vezes o valor que você consegue pela venda do negócio, ele é um valor que deve ser alocado como investimento em outra coisa e não pode ser consumido pelas despesas correntes da família. Então, se a família não tiver outra fonte de renda ou perceber que vai ser muito difícil com aquele recurso construir um outro negócio para ser fonte de renda da família, a decisão pode ser adiada ou ainda excluída das hipóteses para o futuro. Então, essa situação, que é uma situação um pouco mais amarrada, precisa ser avaliada com muito cuidado. Nós temos casos de famílias em que o pai é o sócio principal fundador, a mãe trabalha no financeiro, o filho no comercial. No fundo, aquela família tem toda a sua renda dependente daquela atividade. E precisa ser avaliado se, com a saída deles todos do negócio, com a venda, vai ser possível conseguir uma renda equiparável em atividades do mercado ou mesmo investindo em outros pequenos negócios. Tem um caso de mercado que pode ser conhecido por vocês, que é da camisaria Dudalina, formada pelo seu Duda com a dona Idalina. A Dudalina, após a morte dos fundadores, passou para a mão dos herdeiros, e eles eram em muitos irmãos, quase 20. E a relação entre os irmãos era relativamente conflituosa. O que nós ouvimos no mercado é que no ano de 2013 a Dudalina foi vendida para um fundo. E ela foi vendida num cenário de muita briga entre os familiares. Aquilo fez com que a família não tivesse capacidade de discutir a melhor forma de capturar o valor que o negócio tinha. No ano seguinte, após a venda para o fundo, esse fundo vendeu para uma outra empresa, conseguindo um valor muito superior pelo qual a Dudalina e as suas familiares tinham conseguido na primeira venda. Bom, tem situações em que a família não chega a um consenso. Às vezes, um lado quer permanecer com o negócio e outro lado quer sair. Eu já citei esse caso anteriormente. Agora, o que fazer nessa situação? A gente tem dois cenários possíveis. O primeiro cenário é o de que a gente chama podar a árvore, ou seja, concentração, que é o caso que eu citei anteriormente. É o caso em que um irmão comprou a parte do outro. Nesse caso, a gente diz que está podando a árvore porque um ramo da família, uma ramificação, está ficando fora do negócio. Agora, tem situações em que o acordo é impossível,
não se chega a uma definição. E a melhor situação é a divisão. A melhor situação do ponto de vista de tomada de decisão. Se juntos não conseguimos tomar decisão, é melhor separarmos. O grande problema dessa escolha é que muitos negócios eles estão baseados na economia de escala. E à medida que você quebra um negócio em dois, os dois vão ser menos eficientes e gerar menos resultados que um junto, né? O resultado que é gerado individualmente por cada um desses dois novos negócios que é criado, a somatória disso não chega a dar o resultado do negócio quando ele estava junto. Essa situação pode levar a empresa a encontrar muita dificuldade de sobrevivência no mercado e precisa, portanto, ser avaliada com bastante cuidado. Portanto, na situação em que não se tem um acordo entre os sócios, ou vai-se para o caminho de podar a árvore e concentra o negócio em uma família, o que é positivo do ponto de vista econômico-financeiro do negócio, ou então vai-se para a situação de separação em dois negócios, o que pode atentar para a sua sustentabilidade. A questão que fica é qual que é o valor justo para vender um negócio? Nós não vamos nesse vídeo nos estender sobre as técnicas de avaliação de valor de negócio, mas vamos falar sobre alguns pontos que devem ser considerados. A primeira questão é a distinção do valor patrimonial com o valor do negócio em si, da capacidade de geração de caixa. O valor patrimonial tem a ver com aqueles ativos físicos que o negócio tem. Pensando numa fazenda, o valor patrimonial é basicamente as terras e maquinários que aquela família possui. No caso de uma indústria, é o terreno em que a indústria está instalada, as suas facilidades, as máquinas que são usadas como meio de produção. Isso tem a ver com patrimônio. A avaliação patrimonial ela não é suficiente para dizer sobre o valor de um negócio. Há um outro aspecto que deve ser considerado, que é a sua capacidade de geração de caixa. Ou seja, o emprego daquele patrimônio com um modelo de negócio, quanto de recurso ele é capaz de gerar, quanto sobra da operação antes de descontar os impostos, os juros, quanto fica naquele negócio. Essas duas metodologias geralmente são integradas. No entanto, há situações, como no que eu citei inicialmente, de situações em que o negócio não vai bem, financeiramente está mal, que a capacidade de geração de caixa é quase zero, ou a empresa está se endividando. Nessas situações, é muito comum que a única coisa que tenha valor seja o valor patrimonial, e o valor de venda vai ficar limitado basicamente pelo valor patrimonial. Mas isso, a avaliação do valor patrimonial e capacidade de geração de caixa, é um assunto muito extenso, que a gente pode abordar em outros vídeos aqui na YouShare. Outro aspecto importante que deve ser considerado na valoração do negócio para a família tem a ver com o nível de risco que ela está disposta a assumir. Muitas vezes o negócio vai crescendo, as operações vão ficando mais arriscadas e a família perde o interesse em assumir aquele nível de risco. Isso pode ser um fator que para a família facilita a sua saída, no sentido de que ela está disposta até ganhar um pouco menos na venda para sair de uma atividade em que ela não está mais confortável. De outra maneira, a decisão de venda e o fator que influencia no valor que a família percebe do negócio pode ser influenciado por o momento que os familiares estão vivendo. Por exemplo, no caso da minha família, nós tínhamos um negócio de indústria que foi construído pelo meu avô em conjunto com os irmãos e com o pai dele. Após a entrada da segunda geração e continuidade do negócio por muitos anos, chegou-se à situação de crise financeira, mas também de um desgaste muito profundo nas relações familiares e também na tensão e estresse que os familiares envolvidos no negócio estavam sentindo. Isso era ruim para a vida deles. A decisão de saída ponderou essa questão e o valor que o negócio tinha no mercado não necessariamente era o valor que tinha para eles, porque a permanência estava sendo muito custosa. Nesse sentido, para vender rápido e acabar com alguma angústia da família, o negócio pode ser vendido por um valor muitas vezes abaixo do mercado. Uma questão que fica é qual o investimento ou o que precisa ser feito para garantir que o negócio vai ser bem vendido e que
o negócio está preparado para uma venda. O primeiro aspecto que nós temos que considerar é a separação do patrimônio e do negócio. Muitas vezes isso está misturado. Não existe uma separação clara de que o patrimônio em que o negócio está não necessariamente é do próprio negócio. O patrimônio muitas vezes é da família e uma outra empresa pode trabalhar em cima daquele patrimônio com outro negócio. Para deixar mais claro, no meio industrial, a indústria geralmente está sobre um terreno. O terreno não faz parte do negócio. É importante ter essa separação, e essa separação do ponto de vista legal. Existem instrumentos como a holding patrimonial que são próprios para isso e que vocês vão ver em outros vídeos aqui na YouShare. Além da separação do que é patrimônio e o que é negócio, no momento de estruturar a atividade empresarial para uma possível venda, é importante investir na estruturação de processos e rotinas. Muitas vezes, o fato de ser familiar e ter muita gente da família envolvida faz com que a empresa não se preocupe em estruturar todos os seus processos, que não esteja claro como deve ser a tomada de decisão, quais são os fatores que devem ser levados em conta para tomar decisão em cada área da empresa. Não fica claro qual que é a sua política comercial, não fica claro qual que é a sua política de recursos humanos. Isso porque são sempre membros da família que estão ali de alguma maneira atuando na gestão e a família é super permeável, eles se conversam entre si e acabam deixando de lado a questão da formalização dos seus processos e rotinas. Então, algo que é extremamente importante é construir e solidificar processos e rotinas internos de maneira que qualquer investidor entenda que ele assumindo o negócio, aquilo vai parar de pé, que não depende tanto das pessoas, mas sim dos processos que foram construídos. Além disso, é muito importante que seja criado um time de gestão. Ainda que a família atue no negócio e sejam as principais lideranças, se a intenção é vender, é importante que tenham pessoas que tenham histórico do negócio, que sabem o que aquele negócio tem de competitividade, que entende da concorrência. Se a família está ocupando todos esses cargos de liderança e não deixa ninguém de baixo crescer ou não traz ninguém do mercado para funções chaves, se isso acontecer, no momento da venda, um possível interessado vai ficar desconfiado de que aquele negócio não tem pessoas capacitadas para tocá-lo, de que todo mundo que é capacitado para tocá-lo foi embora. Então, a estruturação de uma boa equipe, revisão e construção de processos e rotinas e a separação de patrimônio e gestão são preparações primordiais para uma boa venda de um negócio familiar. Um exemplo dessa situação é uma família que comercializava insumos agropecuários no Mato Grosso do Sul. O pai e a mãe eram gestores, um da área financeira e outro da área comercial. Eles perceberam que aquele negócio ia ser passado para frente, para o investidor, e que para isso dar certo, eles precisavam ter os controles muito melhores. O primeiro passo que foi feito foi a implantação de um sistema de informação, um ERP, um sistema que desse confiança nos dados, que a avaliação do DRE, a avaliação dos demonstrativos financeiros, fosse algo que não pudesse ser contestado, porque ele tinha robustez na entrada dos dados. Isso antes não era feito, tinha muita atividade manual, muita atividade que deixava de ser feita no momento, era postergado, e quando feito, era feita incompleto. Então a implantação de um sistema de informações foi a primeira grande atividade que eles conduziram para esse processo de transformação e preparação da empresa para a venda. A segunda questão que foi abordada foi a formação de 2 supergestores, 2 gestores que pudessem assumir exatamente a função que eles tinham no negócio. Então, eles encontraram dentro do negócio um gestor para assumir a diretoria financeira, na verdade uma gestora, e um gestor para assumir a diretoria comercial. Isso não bastou, eles ainda tinham uma confusão entre patrimônio e negócio. Os imóveis, os carros, todos os ativos do negócio estavam no nome da própria empresa. Só que o negócio deles
poderia ser em outros ativos, não necessariamente naqueles terrenos, não necessariamente os veículos precisavam estar no nome da empresa. Com a mudança do patrimônio do negócio para as pessoas físicas, o negócio ficou mais leve, o capital investido ficou mais leve. E isso teve resultado positivo nas avaliações financeiras do negócio. Isso gerou um bom benefício financeiro no momento da venda do negócio. Se o negócio da sua família recebesse uma proposta de venda hoje, qual seria a decisão de vocês? Vocês já pensaram sobre isso? Existe um alinhamento sobre essa questão? Será que, da forma como a empresa está organizada hoje, a venda seria maximizada? A sua empresa está preparada para ser vendida? Decisão de venda de negócios familiares. Nós vimos aqui diversas situações que podem levar uma família a decidir sair do negócio. Vimos também que existem alternativas quando não encontram uma solução que atendam a todos. Vimos a questão de podar a árvore ou então de divisão do negócio. Vimos também que para a maximização do valor da venda é importante fazer uma lição de casa. Você já fez a sua lição de casa? Compartilhe suas dúvidas conosco, seus casos, dilemas e desafios. Nós aqui da YouShare estamos abertos a discutir as situações que vocês encontram para ajudá-los na melhor definição para o seu negócio familiar. Veja outros vídeos aqui na nossa plataforma sobre negócios familiares e seus desafios.